Ceará é um estado maravilhoso, onde a palavra do Senhor tem campeado de forma gostosa, procurando corações para aportar, para chegar lá e fazer uma grande festa, como Jesus diz lá em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo ceará. Jesus está dizendo que quer fazer uma festa dentro de você. E este programa Refrigério e Paz é para isto, é para levar a mensagem de amor, a mensagem de esperança do Senhor Jesus Cristo para você que está me ouvindo nesta manhã. Mas eu quero agora fazer uma oração, agradecer a Deus na abertura deste programa Refrigério e Paz, neste belo domingo. Agradecer a Deus pelo dom da vida. E eu quero que você me acompanhe, porque eu sei que Deus tem uma bênção específica para você. E agora, venha comigo nessa oração. Senhor Deus, nosso querido papai, nós estamos diante da tua presença santa na manhã deste belo dia e queremos te louvar e te exaltar. Agradecer a ti pelas ricas bênçãos que o Senhor tem manifestado para as nossas vidas. Só em ter um entendimento, Senhor, de que a salvação está em Jesus Cristo e que, aceitando o Senhor Jesus nas nossas vidas como o único Salvador, e Senhor, pela Tua palavra, a Bíblia Sagrada, nós podemos ter parte contigo, nós podemos ter os nossos nomes escritos no livro da vida e do Cordeiro. Isso é maravilhoso, Pai. E eu sei, Pai, que do outro lado desta tela existem pessoas que precisam da Tua presença, precisam desta confiança, precisam desta esperança, precisam, Senhor meu Deus, que os seus entendimentos sejam abertos para que Tua palavra chegue, ela chegue de uma maneira maravilhosa, gostosa aos corações e elas possam viver uma vida, Senhor meu Deus, descompromissada das agruras deste mundo, mas compromissada com as promessas do Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita cada um dos que estão nos ouvindo, Pai. Que eles possam se deter agora, na manhã deste domingo, para ouvir a Tua voz, para louvar o Teu nome, juntamente com os cânticos que serão entoados aqui, Senhor, para que eles tenham um domingo de paz e possam firmar-se nas Tuas palavras e caminharem, Senhor meu Deus, nestes dias, sabendo que não há outro lugar, não há outra pessoa, não há outro Deus, senão a Ti, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra e que se manifestou de forma visível em Cristo Jesus, como diz o apóstolo Paulo. Jesus é a imagem visível do Deus invisível, Pai. E nós te louvamos e somos agradecidos a Ti, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor e fica aqui, porque tem coisa boa para você logo mais. Eu desejo ler um texto da palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, no capítulo número 7, para a nossa meditação nesta manhã. A palavra de Deus diz o seguinte: E João Batista, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que é que nós podemos aprender ou depreender desse texto? E eu queria nesta manhã dizer o seguinte: existe um texto muito famoso chamado A Caverna de Platão. Nesse texto é ensinado que alguns homens estão dentro de uma caverna e por causa disso eles não conseguem ver tudo o que acontece lá fora, mas conseguem ver apenas a sombra das coisas que são reais. Ou seja, quando outras pessoas passam lá fora, eles não veem as pessoas, eles veem as sombras. Quando acontece alguma coisa real lá fora, eles não conseguem ver a realidade, mas eles veem as sombras, porque o sol, a luz do sol projeta a sombra destas coisas da realidade para dentro da caverna. Assim, esse texto
é muito conhecido por ensinar isso, que quando alguém está aprisionado, não consegue ter a totalidade da realidade na sua mente. O texto que lemos, temos um homem preso, João Batista. Ele está preso na prisão de Maqueros. E ele está preso por causa do rei Herodes, a quem ele insultara. E mesmo sem querer, contra a sua própria vontade, ele foi obrigado a mandar prender a João, que era conhecido como profeta. Aquele homem que se vestia rudemente, se vestia de modo exótico, comia coisas não muito comuns para a população e vivia nos desertos. Então ele foi preso, porque ele pregou a palavra profética e essa palavra profética foi de encontro ao comportamento moral do rei Herodes. Assim, João estava preso. E João era primo de Jesus Cristo. E João fazia muitas coisas importantes, sobretudo na pregação da palavra de Deus. Ele era conhecido como um grande profeta. Na opinião de Jesus, ele foi o maior homem que já nasceu sobre a terra. Assim, ele está preso e chama os seus discípulos e envia-os ao Senhor Jesus para perguntar a ele próprio se ele é realmente o Messias ou se João devia esperar outro. Esta é uma pergunta muito importante para um homem como João Batista. Ela é importante porque ela reflete a dúvida, e a dúvida vem do homem de uma fé elevada, de uma fé elogiada pelo próprio Jesus Cristo. Assim, o que João diz, quando João diz que ele era o Cristo ou não, ou pergunta se ele é o Cristo ou devíamos esperar outro, ele está colocando em dúvida a certeza que ele tinha até ali. Por que que isto acontece? Por que que um homem de uma fé tão alta, tão importante, um homem de uma pregação tão fundamental, um homem de uma intimidade grande com Deus, consegue duvidar do próprio Cristo a quem ele já vira e já conhecera? Por que as pessoas conseguem descrer naquilo que realmente não é possível ser descrido? A verdade aqui, que está expressa nesse texto, é que pelo fato de João estar preso, ele não conseguia ver a totalidade da realidade das palavras de Jesus Cristo se cumprindo. Ele não conseguia ver os feitos, as manifestações plausíveis de Cristo sobre a terra. Ele ouvia falar apenas. Ele tinha conceitos vagos, ele tinha notícias filtradas na prisão. Ele não tinha a totalidade da notícia verdadeira. Mas e a fé que ele tinha no seu coração? O Cristo que ele conhecera, o Cristo que ele anunciara, acerca de quem ele dissera que ele batizaria com fogo os filhos de Abraão. Onde está esta fé? Por que acontecem estas coisas? Assim, eu quero dizer a você que está me ouvindo nesta manhã, o que aconteceu com João Batista, o maior homem, na opinião de Jesus, é possível acontecer com você e acontecer comigo. É possível que nós fraquejemos da nossa fé. É possível que um dia, mesmo tendo crido de maneira vigorosa, de maneira espetacular até, esta fé venha a falhar. É possível que um dia nós duvidemos da palavra de Jesus. Quando é possível isto? Isto é possível quando nós estamos em sofrimento. O ser humano, quando ele é condicionado a uma situação de sofrimento, de depressão, de dificuldade emocional, ele é capaz de duvidar das coisas reais. Assim, eu quero dizer que isto pode acontecer comigo e com você. E pode ser que você esteja sendo esta pessoa desse texto no dia de hoje. Pode ser que você esteja duvidando. Pode ser que as dificuldades, as lutas nas quais você está metido, nas quais, até sem querer, as lutas nas quais você está envolvido, ou foi envolvido, as lutas familiares, de emprego, de negócios,
com parentes, etc., isso tudo tenha ficado de algum modo tão forte na sua vida que tenha significado uma prisão para você. É possível que o senhor ou a senhora esteja aprisionado por um sentimento. Aprisionado por um sentimento de dificuldade, causado pela dificuldade financeira, de uma enfermidade de um parente, de um filho, da esposa, do esposo. E assim você esteja passando por este momento especial. E se você está passando por esse momento especial, eu quero lhe dizer que é comum que a sua fé pode sofrer esses abalos. A fé, na verdade, ela não sofre em si mesma, ela não sofre nenhum abalo. Somos nós que sofremos o abalo. É por causa do ser humano, por causa do coração humano. É por causa da fraqueza humana, do pecado que jaz no nosso coração desde o nascimento. É por causa disso que nós sofremos. É por causa disso que nós vacilamos. Então é possível que hoje você esteja numa situação de dificuldade. E nessa situação de dificuldade, você pode ter perguntado a si mesmo: será que a palavra de Deus é verdade? Será que Jesus é mesmo Cristo? Será que eu estou certa de seguir a Cristo, ou de pensar seguir a Cristo, ou de ter tomado uma decisão por Jesus Cristo? Será que Ele realmente é aquilo que diz ser, que a sua palavra diz? Ou estaríamos para esperar um Cristo melhor do que este? Um Cristo mais poderoso, mais importante, um Cristo que causasse maior impacto na sociedade? Por que então as coisas estão assim? Você pode perguntar. Por que ao redor de nós há tanta violência? E onde está Jesus? E por que Ele não interfere? Afinal, Ele não veio para destruir as obras do diabo? Nós podemos pensar assim. Uma pessoa pode pensar assim se estiver aprisionada. Uma pessoa pode pensar assim se estiver numa condição de sofrimento. Uma pessoa, é comum que ela pense assim se ela estiver sendo submetida a um momento de dificuldade, especialmente emocional. Assim, quero lhe dizer nesta manhã que, em que pese todas estas coisas poderem acontecer conosco, em que pese nós possamos enfraquecer, duvidar, até quase chegar ao ponto de negar a Jesus, mesmo assim, Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. O Senhor não está parado pelo fato de nós acharmos que Ele está parado. O Senhor não muda pelo fato de que nós mudamos. Deus não vai se acanhar pelo fato de que nós pensemos que Ele não age. O que o Senhor Jesus respondeu foi com uma manifestação plausível e importante de milagres e de manifestações do seu poder sobre a terra. Ele causou naquela mesma hora grandes eventos, curas, libertações, pessoas foram curadas da vista, pessoas que eram aleijadas ficaram sãs, pessoas que tinham doenças ficaram curadas e os que eram endemoniados ficaram libertos. E ainda mandou dizer a João Batista: digam a ele o que vocês estão vendo, diga a ele que o reino dos céus está aqui, digam a ele isto, que os coxos andam, que os cegos veem, que os leprosos são purificados, que os surdos estão ouvindo. Digam a ele que os mortos ressuscitam e que o evangelho é anunciado aos pobres. Assim, ele disse ainda, e digam a ele também, que feliz é o homem que não se escandaliza comigo. Ou feliz é o homem que não acha em mim motivo de tropeço. Assim, eu quero lhe exortar nesta manhã, animando o seu coração para crer em todas as palavras da Bíblia, para crer que todas as palavras de Jesus são verdadeiras, porque mesmo em momentos difíceis, você pode estar passando em um deles, Jesus Cristo está presente e as coisas estão acontecendo. A manifestação do reino de Deus não deixará de acontecer simplesmente pelo fato de que eu estou triste, ou depressivo, ou sofrendo, ou sendo massacrado. Assim eu não consigo ver a realidade das coisas lá fora e possa duvidar de Jesus Cristo, do poder dele. Quero dizer que o poder de Deus não muda, que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Jesus Cristo fará todas as coisas para cumprir a sua palavra,
que a palavra dele não erra, que ele não mente, que ele é o mesmo, que ele continua agindo completamente. Creia em Jesus. Creia em Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Senhor. Ele é o Deus da graça. É Ele quem age todas as coisas. E qualquer que seja a dúvida que houver no seu coração, saiba que vem de você, não vem dele. Saiba que é por sua causa, não é por causa dele. Qualquer que seja a depressão, é porque você foi submetido a um momento especial, negativo. Não é por causa dele ou da sua palavra. Deus não deixa de ser o que ele é pelo fato de que nós possamos entrar em mudança. Quero dizer nesta manhã, Jesus Cristo é o Senhor. A Ele todo louvor, toda honra devem ser dados. E Ele é o que está presente hoje. Deus está presente na sua vida. Ele está presente mesmo quando você duvida dEle. Ele está presente com você na enfermidade, nos momentos difíceis. Às vezes os momentos difíceis demoram. Nem sempre são rápidos. Nem sempre as soluções vêm como a gente espera. Mas o Senhor está presente com você. Ele está presente, está bem pertinho. As manifestações dele continuam a acontecer. Deus lhe abençoe. Deus esteja com você e aumente a sua fé. Amém.